Aleluia. Nesta noite vamos ouvir a irmã Simara com a palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos ficar de pé, está orando pela serva do Senhor que vai trazer a mensagem nesta noite, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graça, Pai amado, nesta noite, Pai, pela tua filha, Pai, que vai ministrar a tua palavra, Pai. Enche ela, Pai, como um canal, Pai amado, assim como o Senhor já tem feito, Pai amado, na vida dela, meu Deus. É isso, Pai, que nós te pedimos nesta noite, meu Deus. Fala, Senhor da glória, conosco, meu Pai. Não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem, Pai, para nos edificar, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo capítulo 15, o versículo é o 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui, irmãos. Aleluias. Essa passagem, é uma passagem bastante conhecida. É o cântico de Miriam, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. E o Senhor, aleluia, deu vitória ao seu povo. Venceu, todo aquele exército de Faraó, aleluia, e deu vitória ao seu povo, aleluia. E essa história, amada igreja, começa lá, em Gênesis, ainda capítulo 15. É quando Deus fala com Abraão, aleluia, e fala para ele que o povo ia ser levado cativo, lá para o Egito, e para uma terra, que não era conhecida, e lá eles iam ficar escravizados, aleluia, durante 400 anos. Mas o Senhor prometeu que ele voltaria lá e resgatava o seu povo, aleluia, e levava eles de volta para a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria falar nessa noite para você, amada igreja. Se você está achando, aleluia, que você vai ficar no Egito para sempre, você não vai ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquilo que Deus permitiu você passar, aleluia, Ele se responsabiliza por você e por todo o processo, aleluia, que nós passamos na nossa vida, aleluia, mas que Ele nos resgata e nos traz de volta, aleluia, para o lugar a qual Ele nos prometeu, aleluia. Aleluia, Jesus. E que você venha passar esse processo, aleluia, confiando no Senhor. A palavra diz que foi passando o tempo, aquele 400 anos foi se passando, e o povo ali, aleluia, já estava desgastado daquele tanto de tempo que eles estavam lá sofrendo, trabalhando, aleluia, sendo escravizados, pelo rei lá do Egito, aleluia, e eles estavam lá muito sofridos, aleluia, e o tempo ia passando e eles iam acreditando que Deus já tinha esquecido deles lá, aleluia, mas Deus não tinha esquecido. Deus estava apenas esperando o tempo de poder cumprir a promessa que Ele tinha feito àquele povo, aleluia. E a Bíblia diz que os homens falavam, ai, que a gente já está aqui há muito tempo, aleluia, nós não aguentamos mais, nós trabalhamos aqui, nós não temos nada, nossa família não tem nada, os nossos filhos não têm nada, aleluia, e aqui nós já estamos muito cansados.
Aleluia, você pode estar imaginando que você não aguenta mais, aleluia. Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E naquele tempo, né, que aquela promessa já estava para acontecer, né? O rei lá do Egito, ele viu que se multiplicava tanto os hebreus, né, no meio deles, aleluia. E o rei então pensou, eu vou fazer alguma coisa, aleluia, para poder parar esse povo, aleluia, que eles já estão se multiplicando demais. Daqui uns dias eles se juntam aí, se rebelam contra mim, e aí será o meu fim, aleluia. E ali ele ordenou que todas as crianças, né, que as parteiras fossem fazer lá os partos das mães, matasse todo filho homem, aleluia. E ali, aquelas mulheres usadas, né, disseram para o rei que não poderiam fazer isso, porque as mulheres hebreias não eram como as egípcias, aleluia. Quando elas chegavam lá, elas já tinham dado à luz, elas não poderiam fazer mais nada, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, aleluia, o inimigo não pode triunfar sobre a nossa vida, aleluia. Se nós temos uma promessa, se Deus quer nos usar para alguma coisa, pode se levantar o que se levantar, aleluia, mas Deus sempre nos dá o livramento, aleluia. Deus sempre nos dá o escape, aleluia. E nós sempre saímos ilesos, aleluia, porque a mão do Senhor está sobre nós, aleluia. E quando, irmãos, o rei ordena isso, né, sobre os filhos lá que era para matar, aleluia. Miriam, a profetiza, como diz a palavra, ela já tinha profetizado que ia nascer aquele a qual o Senhor ia usar para tirar o povo daquele lugar, aleluia, e fazer todo o trajetório para a terra prometida, aleluia. Ela já tinha profetizado o nascimento de Moisés, aquele a qual o Senhor usou para fazer a travessia do povo pelo Mar Vermelho e chegar até a terra prometida, aleluia. Eu creio nesta noite que eu estou pregando, aleluia, para uma igreja para muitas Miriams que tem aqui, aleluia. Miriam as profetiza que Deus quer usar nesta terra, aleluia. Assim o Senhor quer te usar, minha irmã. Que você não venha temer na presença do Senhor, aleluia. Que Ele quer usar cada um de nós, aleluia, para cumprir o propósito dEle na vida de alguém, aleluia. E ela profetizou que ia nascer Moisés, aleluia. Até que passou o tempo, né? Foi passando o tempo e Moisés nasce, aleluia. Moisés vem, aquele enviado de Deus para resgatar o povo, aleluia. E a Bíblia diz que a mãe dele teve ele, né? E que ele foi botado no cesto, aleluia. E que ele foi jogado ali no rio Nilo, aleluia. E aqui entra a parte a qual a nossa personagem desta noite, né? Miriam, aleluia. A Bíblia nos fala que Miriam vai lá, fica lá, né, ao redor do rio, aleluia, vendo aquele cestinho passando ali pelas águas, aleluia. E eu aqui, lendo essa passagem, meditando nela, aleluia, eu fiquei imaginando que aqui Miriam ainda era uma criança, aleluia. Ela ainda era uma criança, ainda tinha mais ou menos uns 10 anos, quando isso aconteceu. Eu fico imaginando ela ali vendo aquela cena, aleluia, daquele cestinho do irmão dela, aleluia, naquelas águas, sem ela poder fazer nada, aleluia. Mas eu creio que ali ela já tinha sentido que Deus ia dar o livramento do irmão dela, que Deus ia usar ela, aleluia, para proteger, para cuidar do irmão dela, aleluia, porque Deus queria usar ela também, aleluia, para poder ajudar o irmão dela, Moisés e Arão, que fala a Bíblia, né, que ela ajuda eles, toda naquela passagem toda, muitos anos ela luta com eles, aleluia, para poder resgatar o povo, aleluia. E eu creio, aleluia, que Deus quer nos usar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela pode ter temido ali naquele momento, aleluia, de ver aquela cena do irmão dela ali,
jogado naquele rio, imaginando. Eu fico pensando que ela deve ter pensado que ela ia ficar pastorando ali, porque o animal podia comer, aquele cestinho poderia virar, aleluia. Mas Deus tinha um propósito para tudo, aleluia. Que ele não ia morrer ali naquele rio, aleluia. Se você acha que você vai morrer nessa prova, eu digo uma coisa para você esta noite, aleluia. Essa prova não vai te matar, aleluia. Que você venha buscar o Senhor e acreditar e confiar nas promessas e no propósito que Deus tem para a tua vida, aleluias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós imaginamos que nós somos muito pequenos perante a Deus, e realmente nós somos. Nós somos pequenos perante o poder que o nosso Deus tem, aleluia. Mas Ele não olha para o tamanho, Ele não olha para a cor, Ele não olha para a raça, Ele não olha para status, Ele não olha para nada, aleluia. Quando Ele quer levantar uma pessoa, Ele levanta, aleluia. Seja do menor, aleluia, seja de qual lado for. Se Deus quer usar, Ele levanta, aleluia. Ninguém sabe, ninguém entende, aleluia. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas, aleluia. Que nós venha confiar no nosso Deus, que nós venha confiar no poder que Ele tem de nos proteger, aleluia. No poder que Ele tem, aleluia, de não nos deixar só, de não nos desamparará, aleluia. A palavra que foi lida no começo deste culto diz que Deus não nos esquece, aleluia. E realmente Ele não esquece. Quando nós estamos ali passando pelo vale da sombra da morte, onde nós achamos que não tem mais jeito, aleluia, o Senhor diz: persista, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ora mais um pouquinho, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que nós não venha desanimar. Louvado seja o nome do Senhor. As lutas são grandes, os dias são maus, aleluia. Tem dia que nós nos ajoelhamos no pé da nossa cama e nós dizemos: Senhor, não aguento mais, aleluia. Está sendo muito difícil, aleluia. Tem um mar vermelho na minha frente, aleluia. E o Senhor diz: deixa comigo, aleluia, que é o que resolvo tudo. Eu que posso todas as coisas, aleluias. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E eu te digo esta noite, amada igreja, as minhas amadas irmãs, guarda aí, segura aí o seu tamborim, porque no final dessa história tem festa, aleluias. Aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor. Não desanima, não solta Ele por nada, aleluias. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que você não vinha desanimar, não vinha soltar o seu tamboril, aleluia, porque no final dessa história tem festa, aleluia, eu creio, porque é o Senhor, aleluia, que tem na mão a caneta do tempo, aleluia, é Ele que tem o tempo determinado para todas as coisas, aleluia. E ali, amada igreja, e ali Moisés tem o livramento, aleluia. A Bíblia diz que a filha de Faraó encontrou ele, né? Toda essa história nós já conhecemos, aleluia. E chega o dia, né, que realmente aquele povo todo passa pelo Mar Vermelho a seco, aleluia. Passa com os pés enxutos, aleluia. Que aquele Mar Vermelho ali perante o Senhor não foi nada. Aquele mar vermelho ali diante do poder do Senhor não foi nada, aleluias. Deus realmente passou o povo ali pelo mar vermelho, aleluias, e deu livramento àquele povo. E o exército de Faraó, o cavalo e os seus cavaleiros todos foram engolidos pelo mar assim que o povo passou, aleluias. Você vai passar por um mar vermelho e vai sair lá na frente com seus pés enxutos, aleluia. Porque quem está no trajeto dessa história toda é o Senhor, aleluia. Nós não podemos nada, mas o Senhor pode, aleluia. É Ele quem está no controle, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu lendo essa passagem, eu fiquei imaginando que quando Miriam ali vê que Moisés matou aquele egípcio, aleluia, talvez que as forças dela tenham desanimado, ela tenha imaginado: meu Deus, e agora, aleluia? O que será de nós, aleluia? E o Senhor a todo tempo estava no controle.
Porque quando nós pensamos que é o fim, Deus nos dá ali uma nova direção, aleluias. Deus nos dá livramento, aleluias. E nós passamos o mar vermelho, muitas vezes não sabemos como. Mas é o Senhor, aleluia, que nos garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu meditando nessa palavra, eu fiquei imaginando, aleluia, que Deus prometeu que eles saíam daquela terra com muitas riquezas, aleluia. E eu fico imaginando aqui Miriam como se estivesse ali arrumando as suas coisas, imaginando ali que ela estaria juntando as suas coisas para passar ali por aquele lugar e sair lá na frente. Eu imaginei que ela botava ali tudo, eu imaginando a cena na minha cabeça, aleluia. E eu imaginei ali na hora que Miriam pegou o seu tamboril e disse: eu vou levar ele porque eu vou precisar, aleluia. Porque eu sei que o Senhor vai nos dar vitória, aleluia. E quando eu chegar lá do outro lado, eu vou precisar dele, aleluia. O Senhor te diz esta noite: não solta o teu tamboril, aleluia, porque tu vai precisar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Embora que o inimigo sobre no teu ouvido: não tem mais jeito, desiste disso, já faz muito tempo, já faz muitos anos, aleluia. Já que Miriam, quando passa pelo mar vermelho com o povo dela, com a família dela, com os irmãos dela, ela já não é mais aquela menina, aleluia, ela já é uma pessoa idosa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já muitos anos se passaram, aleluia, e o inimigo pode estar te pressionando e dizendo: desiste disso, aleluia, tu já não vai mais passar por esse mar, aleluia, tu já não vai mais vencer essa prova. Mas você diga para ele, aleluia, nesta noite: é o Senhor que me garante vitória, aleluia, é o Senhor, aleluia, que me garante que eu vou passar este mar vermelho, e é Ele que me garante que eu vou cantar e dançar do outro lado na presença do Senhor, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Não solta o teu tamboril, aleluia, porque vai ter festa, aleluia. O inimigo acha que você já vai parar, que você não aguenta mais, aleluia, mas o Senhor é que garante, aleluia, que vai ter festa. Quando você passar por todo esse processo, aleluia, por todo esse mar vermelho, aleluia, você não vai passar sozinho, não, aleluia. Vai vir a tua família, vai vir a tua casa, aleluia, vai vir a todos aqueles a qual você tem orado, aleluia, tem apresentado ao Senhor, aleluia. Você não vai passar sozinha. A palavra diz que quando Miriam pega o seu tamboril, muitas mulheres saem com ela, aleluia. Muitas mulheres saem com ela não saiu sozinha para cantar e dançar, não, aleluia. Quando você for cantar o seu hino da vitória, aleluia, muitas mulheres, aleluia, vão cantar com você, aleluia. Muitas mulheres vão dançar na presença do Senhor com você, aleluia. Assim nós vinha crer, aleluia. E que nós vim estar na posição, na hora de receber a nossa bênção. Oh, aleluia, como tu és fiel, Senhor. Como tu és maravilhoso, Senhor, aleluia. Quando nós pensamos, aleluia, que nós não vamos conseguir, o Senhor diz: é a minha mão, aleluia, é comigo, aleluia. Esse teu problema para mim não é nada, como diz o louvor, o mar vermelho para mim não é nada. Esta prova que você está passando, aleluia, não é nada para mim, aleluia. Quantas vezes nós vamos orar e falar com o Senhor, entregar a Ele as nossas súplicas, e as nossas forças, aleluia, já não são mais as mesmas. Quando os contratempos acontecem no meio do processo a qual nós estamos passando, aleluia. Mas quando nós nos ajoelhamos e entregamos tudo na presença do Senhor, o Senhor nos garante a vitória, aleluia. Porque Ele é fiel, aleluia. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creia que esta noite vai ter festa na tua casa, aleluia. Creia que vai ter festa na tua casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
pois o Senhor tem sido fiel conosco, aleluias. Ele foi fiel com o povo naquele tempo, aleluias. Quando eles ficaram lá escravizados, o Senhor o resgatou de lá e trouxe para a terra prometida. Aleluia, que nós não venhamos temer quando o Senhor nos fizer passar por um processo, aleluia, porque aquele processo ele tem uma afinidade, aleluia. Oh, aleluia, nós somos provados pelo fogo, como diz a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Não existe vitória sem prova, sem luta, aleluia. Mas é o Senhor que nos garante. É o Senhor que está nos capacitando, aleluia, todos os dias, aleluia. E assim como Miriam atravessou o mar com a família dela, com o povo dela, eu creio que nós também, aleluia, pelo poder que tem o nosso Deus, que é o mesmo e não mudou, nós iremos passar, aleluia. Quando nós chegar naquele grande dia ao lado do Senhor, nós não vamos chegar lá sozinhos, não, aleluia. Nós vamos chegar lá, aleluia, com toda a nossa família, a nossa casa, aleluia. E com todos aqueles, aleluia, que nós temos orado, aleluia, todos os dias. Aquele que nós temos entregado nas mãos do Senhor e tem pedido a misericórdia dEle, aleluia. Mas que nós não venha desanimar, aleluia. Que nós não venha desanimar, mesmo que nós não consigamos lutar de pé, mesmo que nós não consigamos ficar de pé, mas que nós venha estar de joelhos, aleluia. Quando nós não pudermos mais estar de pé, que nós ficamos de joelho, aleluia. O que nós não podemos é desanimar, aleluia. Nós não podemos é desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O deserto, o mar vermelho não é lugar de morada, nossa morada não, aleluias. É apenas uma travessia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós vamos chegar do outro lado, pela graça e a misericórdia e o poder do nosso Deus. Aleluias. Por nós mesmos nós não podemos, mas é o Senhor que está do nosso lado, o Senhor que está conosco. O Senhor que não nos desampara, Ele que vela por nós, Ele que não se esquece de nós, aleluias. Mesmo que a mãe venha se esquecer do filho, como foi lido hoje aqui, o Senhor não esquece de nós, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor, tu tens sido fiel conosco. Aleluia, Jesus. O mar vermelho não é nada, irmão. O Senhor está conosco, é Ele que nos garante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Diante de todas essas maravilhas que Deus faz por nós, aleluia. Isso ainda não é nada. O mais importante Ele já fez. O mais importante de todas as coisas Ele já fez. Ele já deu o Filho dEle unigênito para morrer na cruz por nós, aleluia. Porque diante de tudo que eu já falei aqui esta noite, aleluia, o melhor de tudo Ele já fez, o mais importante Ele já fez, que foi nos dar salvação, aleluia. Tudo aquilo que nós passar, tudo aquilo que nós enfrentar, para Deus não é nada, aleluia. Pois Ele é quem está conosco, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, é Ele que nos garante a vitória, aleluia. Não solta o teu tamborim, eu repito outra vez, isso o Senhor manda eu te dizer, aleluia. Não solta o teu tamborim, porque tem festa, você vai precisar dele, aleluia. E quando o inimigo, aleluia, soprar no teu ouvido, que não adianta mais, que não tem mais jeito, você diz, o Senhor está comigo, é Ele que nos garante, aleluia. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. E esta foi a palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Que nós venhamos meditar nela esta noite, aleluias. Que nós não venha desanimar, que nós não venha desistir da caminhada, porque é o Senhor que nos garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu já sou grata pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o